E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Estão bem? Mandem notícias, o Pai continua com saudade. Vamos à reflexão de hoje. Ontem nós demos um salto, fomos até o capítulo 11. Hoje nós vamos meditar um pouco a partir do capítulo 12 e vamos ver até que ponto a gente chega. A expectativa é que a gente não dê nenhum grande salto hoje, mas vamos ver o que o Senhor tem para esse momento. Capítulo 12, nós vimos ali até o capítulo 11 a Gênesis, né? A criação e o movimento dessa criação na rebeldia do homem, a humanidade se tornando um caos. E nós vimos também o episódio da grande destruição da humanidade através do dilúvio, a pessoa e a família de Noé. Nós observamos a expectativa, né, dessa nova fase, dessa nova, o que seria a continuidade da humanidade em Noé. Nós observamos que, da mesma forma como Adão se perdeu nas suas escolhas, Noé também se perde na própria embriaguez. No capítulo 12, nós observamos também um avanço do que seria da própria humanidade. Quando diz avanço é pelo tempo, né? E não pela qualidade, não de um lado positivo, né? A humanidade cresce e da mesma forma se corrompe, da mesma forma se mostra de posse daquilo que é destrutivo. Contudo, essa Babilônia caída, essa Babilônia que se perde, né, na humanidade, nós observamos que Deus ainda nos apresenta um olhar de misericórdia e consegue encontrar no meio de todo esse caos, ele encontra um homem a quem decide entregar uma promessa. Ele escolhe Abraão e, dentro do seu senso de justiça, ele chama Abraão para essa grande expectativa do que seria no futuro a salvação. É claro que Abraão, ele, ao olhar para as próprias circunstâncias, ele percebia que era um homem que precisava saber fazer grandes escolhas e boas escolhas a partir do que Deus chamou, né? Quando Deus diz, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para o lugar onde eu te mostrarei, ele quase obedece, né? Porque, de fato, ele sai da terra, ele sai da parentela, mas ele carrega uma parte dessa parentela, ele carrega o seu sobrinho Ló, e há uma linha de pensamento que, quando observamos com carinho, nós percebemos que Abraão não entendeu de fato o que era deixar a sua parentela, mas é muito provável que ele, na ausência do seu irmão, é muito provável que por essa ausência ele se tornou o tutor de Ló, e aí ele chama Ló para a sua companhia. E o tempo vai nos mostrar que essa presença de Ló se torna uma presença incômoda, uma vez que a riqueza, uma vez que as famílias, né, e as propriedades tomaram uma proporção tão grande que um espaço
pequeno não seria capaz de sustentar esses dois senhores. E Abraão então pede para que Ló se separe. Ló obviamente escolhe, ao que os seus olhos indicavam, um melhor lugar, né, um lugar mais promissor, e assim ele vai. É interessante que esse lugar que ele escolheu no futuro seria um lugar de destruição, um lugar escolhido por Deus para derramar a sua ira, que seria a cidade de Sodoma. E a gente sabe dos episódios, né, que se seguem a partir desses textos, a partir do capítulo 12. A gente sabe que Abraão tem um encontro com o Senhor e ali havia a promessa, né, ou a informação de que o clamor da terra se tornava tão grande pela iniquidade que acontecia na cidade, que o Senhor enviou os seus mensageiros para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão, inclusive, intercede pelo seu sobrinho de uma forma indireta, mas o Senhor conhecia o seu coração. E Abraão indicava, né, uma solicitação ao Senhor para que tivesse misericórdia, né, dentro desse senso de justiça, para que a cidade não fosse destruída, levando consigo também os justos. Mas a situação era tão grave que o Senhor, por misericórdia de Abraão, ele livra Ló, né? Ele envia os mensageiros, e os mensageiros, ao chegarem na cidade, conseguem se hospedar brevemente na casa de Ló. Ali Ló avisa do que aconteceria e instrui para que ele saísse da cidade o mais rápido possível. E o detalhe, sem olhar para trás, sem nenhum olhar de perda, sem nenhum olhar de saudade. No entanto, a sua esposa, ela acaba olhando para trás e a Bíblia registra que ela se torna uma estátua de sal. E nós observamos, né, nesses episódios, dos capítulos, a partir do capítulo 12, a gente falou um pouquinho sobre o que vem acontecendo. E é interessante, vamos ver, né? Falamos sobre Abraão e Ló, falamos sobre a promessa de Deus de uma nova terra, né? Nós falamos... É interessante, tem uma passagem aqui que a gente não pode deixar se perder, que é no capítulo 14, quando Ló é preso por uma intervenção de guerra, e o Senhor, ele permite, né, que Abraão vá ao encontro, né, ou vá de encontro a essa guerra. Ele leva consigo os seus guerreiros, envia os seus guerreiros conseguem eliminar a força adversária e conseguem resgatar Ló. E com isso ele recebe alguns benefícios, né? Mas é interessante que, ao regressar, depois que ele derrota o rei Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Esse texto, eu confesso, é um texto muito profundo,
não temos tempo de 10 minutos, em 12 minutos, não temos tempo para nos aprofundarmos. E aí fica uma dica: procurem investigar, queridos filhos do Pai, procurem investigar o significado desse trecho. Melquisedeque, o rei Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Procure verificar o que estava acontecendo nesse momento. Quando nós observamos, e aí eu quero trazer uma conclusão a partir daqui, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele traz para a ceia pão e vinho. Um pouco antes, um pouco depois, olha só, diz assim no versículo 20: e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia conquistado. E a gente observa os elementos que são colocados aqui: pão e vinho, o dízimo, e a gente observa que há um rito de culto aqui. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele era a representação do que seria a igreja no futuro, com a aliança de Deus a essa igreja. Ele representa justamente esse rito de culto, onde Jesus, quando traz o pão e o vinho como os elementos dessa nova aliança, prefigurando o corpo de Cristo entregue na cruz, o sangue de Cristo derramado naquele madeiro, isso tudo para a salvação daqueles que se colocam como servos do Deus Altíssimo. É interessante olharmos para esse momento da palavra de Deus e conseguirmos fazer uma coligação, né? Uma ligação com tudo que ainda haveria de vir. É muito profundo. Fica a dica para que vocês busquem mais. Filhos do Pai, que Deus abençoe o coração de vocês, que Deus abençoe o dia de vocês, em nome do Senhor Jesus.